Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Meu nome é Francisco Carlos e o que vou contar aconteceu no final da década de 90, durante uma rota longa no meu velho caminhão. Em 34 anos de volante, nunca vi nada igual. Para vocês entenderem o contexto, trabalho para uma empresa de eletrodomésticos, aquelas que fazem geladeira e fogão, que distribui seus produtos por todo o Brasil. Por esse motivo, tem vezes que tenho que fazer viagens muito longas, de até dias, o que me obriga a fazer paradas para descanso em diferentes partes do caminho para evitar qualquer tipo de problema na estrada. Naquela ocasião de onde vem essa história, eu tinha saído de São Paulo com direção a Pernambuco em uma viagem que me levaria vários dias. Lembro que eu estava mais ou menos na metade do caminho quando a noite me pegou de jeito. Já era bem tarde, na verdade. Já estava quase batendo as 2 da madrugada, quando meus olhos começaram a ficar muito pesados e estavam se fechando sozinhos. Vendo que eu já não conseguia dirigir mais, procurei um posto de gasolina para estacionar e dormir um par de horas antes de seguir com o meu caminho. Por sorte, consegui encontrar um que ficava na beira da rodovia, o que, sem dúvida, me fez encostar para descansar um pouco. Naquela ocasião, aquele posto estava um pouco cheio. Eu não sei o que era que estavam celebrando, mas tinha vários caminhões estacionados, assim como caminhoneiros bebendo e festejando com música no volume máximo. Como eu estava muito cansado, não queria nem saber de festa, então avancei com meu caminhão para um lugar um pouco mais afastado, quase no final do pátio, onde tinha um pequeno espaço para estacionar e onde o barulho daquela bagunça me deixaria dormir um pouco. Sem demora, passei para a cama na cabine e me deitei. Botei o relógio para despertar dali a 3 horas. Eu nem vi quando encostei na cama. Meus olhos se fecharam e assim mesmo, como se tivesse sido num piscar de olhos, as 3 horas já tinham passado e o alarme estava tocando. Ao acordar, ainda escutava um pouco do barulho que aqueles colegas de estrada estavam fazendo, embora da minha parte eu jamais tive a intenção de ir lá dar uma olhada neles. Eu me estiquei um pouco e desci do caminhão para fazer minhas necessidades antes de pegar no volante e seguir dirigindo. Naquele momento ainda era noite, perto das 5 da manhã, e tudo estava bastante escuro. Enquanto eu estava fazendo o que tinha que fazer ali no pneu, e sem saber de onde veio, vi um homem aparecer atrás de mim, me dando boa noite. Aquele homem era baixo, tinha o corpo muito magro, estava quase só pele e osso e tinha um olhar bastante triste. Lembro muito bem que ele vestia uma camisa de manga comprida branca, calça jeans e tinha um boné vermelho. Ele voltou a se apresentar e me perguntou como eu estava. Passado o susto, respondi ao cumprimento e perguntei o que ele precisava. O senhor, que já tinha lá seus bons anos naquela época, me perguntou se eu podia fazer um favor para ele. Ele disse que também era caminhoneiro e estava estacionado um pouco mais atrás de mim, só que foi fazer as necessidades e perdeu algo muito valioso para ele dentro do mato que ficava ao redor de todo o posto. Ele queria ver se eu podia ajudá-lo a procurar, já que sem aquilo ele não podia ir embora. Naquele tempo, essa coisa de assaltos não era tão comum como hoje, então não pensei que fosse uma armadilha. Na vontade de ajudar aquele colega de estrada, eu disse que sim. Rápido, peguei uma lanterna no caminhão e, junto com esse homem que me disse se chamar Fausto, caminhamos para dentro do mato procurando o que ele tinha perdido. Embora, àquela altura, ele não tivesse me dito o que foi que ele perdeu. Eu perguntei o que nós estávamos procurando e ele mencionou que era algo brilhante, algo valioso. Quanto mais a gente caminhava, mais a gente se afastava do posto e entrava na escuridão. Eu comecei a sentir o corpo pesado. Sentia meus pés difíceis de levantar e a minha boca estava com um gosto de terra. Com a lanterna, eu procurava por todos os lados, buscando algo brilhante, mas nada aparecia.
Por cerca de 20 minutos, estive junto com Fausto procurando dentro do mato, mas nada, não se via nada. Até que, de repente, o senhor me disse: amigo, eu lhe agradeço de coração que tenha me ajudado a buscar isso que é tão valioso para mim. Por favor, nada mais. Eu lhe peço só mais uma coisa, e perdão se é que estou abusando da sua confiança. Mas agora que o encontrar, por favor, avise aos demais, não o deixe abandonado. Aquelas alturas, já estava achando estranho tudo o que estava acontecendo. Algo não estava bem, mas eu não sabia o que era. Pouco depois, o senhor Fausto me pediu o favor de caminhar e iluminar o pé de uma árvore que estava quase na frente da gente. Ele disse que ali ele tinha acabado de ver algo. Caminhei entre o mato alto até essa árvore e iluminei o tronco dela pegado ao chão. Mas ao fazer isso, levei um susto terrível. Bem ali, e meio enterrado, estavam os restos de uma pessoa. Era visível um crânio, parte do peito e uma mão que eram ossos, mas ainda com pedaços de pele ressecada. Ao ver aquilo, pulei para trás e disse a seu Fausto que ali tinha um defunto, mas ao procurar por seu Fausto, ele já não estava mais lá. Iluminei para todos os lados, mas já não o vi por lugar nenhum. Gritei muitas vezes, chamando ele pelo nome, mas nada, ele não apareceu. Assustado e com muito medo, iluminei novamente aquele cadáver que estava ali e notei algo que era bastante estranho. Pois este, embora já fosse um corpo se desfazendo, dava para ver partes da sua roupa. Na cabeça tinha um boné vermelho muito parecido com o de seu Fausto. A camisa que ele vestia também era branca e de manga comprida, como a de seu Fausto. Sim, é isso mesmo. Foi aí que eu me dei conta de que se tratava do corpo de seu Fausto, que estava enterrado no pé dessa árvore. Cheio de terror, saí correndo de volta para o meu caminhão porque eu tinha me assustado bastante. Eu tinha estado falando com um morto. Assim que cheguei, subi e liguei o caminhão, mas lembrei do que esse senhor tinha me dito, que não o deixasse, que não fosse embora sem avisar aos demais. Me acalmei um pouco, respirei fundo e fui rápido falar com os outros caminhoneiros para quem eu contei o ocorrido. Um grupo deles foi comigo até a árvore onde viram os restos de seu Fausto. Avisamos a polícia para que se encarregassem do assunto, esperando que os restos pudessem chegar à sua família. Quero pensar que, nessa noite, fiz algo bom por alguém, por uma alma penada, mas ainda assim, embora não tenham me feito nenhum mal, eu levei sim um grande susto. Hoje eu preciso dividir com vocês uma experiência que aconteceu comigo há alguns meses e que, espero, sirva de alerta para todo mundo que vive no volante. Nem sempre quem pede carona quer chegar a um lugar físico. Tudo isso aconteceu comigo bem no começo do ano de 2024. Eu sou caminhoneiro há mais de 10 anos e nesse tempo de estrada já vi bastante coisa e tento sempre me cuidar. Mas tem situações das quais é quase impossível escapar. Lembro muito bem daquela noite. Eu estava dirigindo pela rodovia Regis Bittencourt, a famosa BR-116, indo em direção a Curitiba. Eu tinha acabado de parar em um posto para tomar um café e comprar alguma coisa para comer antes de seguir viagem, já que eu tinha muitas horas de estrada pela frente. Lembro que eu estava quase subindo no meu caminhão quando um homem se aproximou de mim para perguntar se eu poderia dar uma carona para ele por alguns quilômetros mais à frente. Aquele homem era alguém jovem, não devia ter mais de 30 anos, talvez. Ele vestia roupas simples e nas costas carregava uma mochila. Por questões de segurança, eu disse para ele que não podia fazer aquilo, já que a empresa não permite levar pessoas a bordo. O rapaz disse que já estava ficando tarde e que ele estava há horas procurando quem pudesse levar ele, assim como a família dele. Nesse momento, o homem apontou para a esquina da loja de conveniência do posto, onde a luz mal conseguia iluminar. Lá, sentada na calçada, estava uma mulher, também jovem, que carregava nos braços um menino que não tinha mais de 7 ou 8 anos.
O homem me disse que eles iam descer só um pouco mais à frente, pediu para eu não ser ruim, disse que eles estavam há muito tempo procurando quem levasse eles, e além disso, estava fazendo bastante frio. Aquilo era verdade. O frio daquela região de serra estava de cortar. Dava para sentir na pele, tanto que eu conseguia ver como os braços descobertos daquele homem tremiam por causa do vento gelado que batia no lugar. Isso sem contar que tanto a mulher quanto o menino estavam com pouca roupa, muito descobertos, e o frio também estava batendo direto neles. Ao ver que era uma família inteira e por acreditar que não teria problema, pois o caminhão é meu, eu disse para eles que abriria uma exceção e que sim, eu poderia levá-los. Um sorriso apareceu no rosto do rapaz e, em seguida, os três subiram na cabine para a gente seguir viagem. Tanto o rapaz quanto a esposa dele eram muito jovens e magros. Eles se ajeitaram ali no banco do carona e na cama da cabine sem nenhum tipo de problema, enquanto seguravam o filho pequeno. Já estando lá em cima, perguntei ao homem como ele se chamava e até onde eles iam. Vai que talvez eu conhecesse o lugar. O rapaz disse que se chamava Felipe, sua esposa se chamava Marta e o filho deles, Lucas. Eles estavam indo a pé pela beira da estrada, mas acabou anoitecendo e eles não encontraram nenhum ônibus. Com um pouco de conversa que consegui puxar com Felipe, o caminho acabou passando um pouco mais rápido. Posso dizer para vocês que estar com aquela família era algo tranquilizante. Não sei explicar como, mas eles me passavam uma sensação muito boa, uma confiança. Eles eram agradáveis, alegres e bastante tranquilos. Passou cerca de meia hora quando Felipe me disse que eles já estavam perto de chegar ao destino deles. Ele me diria exatamente onde era para descer, então não teria nenhum problema. Nesse momento, virei para olhar a família. Eles estavam com o olhar fixo para frente. Os três, Felipe, Marta e o pequeno Lucas, que, por sinal, tinha um pequeno carrinho de plástico nas mãos. Eles olhavam para a estrada muito concentrados, como se estivessem aproveitando a viagem. De repente, Felipe me disse: "É aqui. Descemos antes dessa curva." O estranho foi que no lugar onde estávamos não tinha nada. Não tinha casas, não tinha luzes, não tinha sequer sinais de vida. Era só mato e serra mesmo. Mesmo assim, Felipe disse que era justamente ali que eles desciam. Perguntei se eles tinham certeza, ao que ele confirmou dizendo que sim, que aquele era o lugar certo. Com cuidado, parei no acostamento da rodovia e deixei que eles descessem. Antes de descer, Felipe me disse que eu era uma boa pessoa, que eu tinha ganhado o céu e que ele me dava a bênção dele para que nada de ruim acontecesse comigo na estrada. Agradecido, eu dei tchau e me despedi da família. Quando eu estava a ponto de arrancar com o caminhão, vi que no banco tinha ficado o carrinho de plástico de Lucas. Sabendo que era algo importante para a criança, eu peguei o brinquedo e desci rápido para entregar para ele. Mas quando comecei a gritar o nome de Felipe, ele não me respondeu. Acendi a lanterna do meu celular e iluminei ao meu redor, mas não tinha nada. Não tinha sinais daquela família. Como isso era possível? Eu me perguntei. Fazia menos de 15 segundos que eles tinham descido. Era impossível que desaparecessem assim do nada, no meio do mato. Intrigado, gritei mais algumas vezes o nome de toda a família. Chamei por Marta, por Lucas, mas nada. Não tive nenhuma resposta. Acreditando que talvez eles tivessem pegado algum atalho ou trilha no meio da mata que somente eles conheciam, me preparei para voltar para o caminhão e ir embora. Mas ao dar a meia volta, a luz do meu celular iluminou a beira da estrada e eu percebi uma coisa. Justamente ali havia 3 cruzes, 2 grandes e uma pequena. Não sei se foi a noite ou a curiosidade, mas algo me disse para me abaixar e ver o nome de quem estava escrito ali. Em memória de Felipe, Marta e Lucas, cada uma das 3 cruzes que estavam ali correspondia a cada um dos nomes daquela família. Um frio percorreu todo o meu corpo.
Senti como se uma forte corrente elétrica tivesse nascido nas minhas costas e tivesse chegado até a minha cabeça. Acredito que eu tinha levado uma família fantasma naquela noite. Com muito medo, mas com mais respeito ainda, fiz o sinal da cruz e deixei o brinquedo do menino na cruz dele. Fiz uma oração pelas almas penadas que eu tinha encontrado e pedi, por favor, que não fossem me assustar dentro do meu caminhão. Eu tinha feito o favor de trazer eles, então tomara que nada de ruim acontecesse comigo. Digo isso porque, muitas vezes, quando a gente encontra coisas assim no caminho, sempre termina sofrendo acidentes. Por sorte, depois de deixar aquele lugar e seguir meu caminho, nada de ruim aconteceu comigo. Cheguei bem ao meu destino, mas ninguém acredita que, naquela noite, eu levei uma família inteira de almas na estrada. Até hoje, sinto um pouco de tristeza pelas cruzes da família, pois todos morreram naquele acidente. Isso fez com que, toda vez que passo por esse trecho da rodovia, eu sempre pare no mesmo local e deixe uma vela ou um buquê de flores em luto por toda a família. Espero que isso, algum dia, faça eles encontrarem a paz que procuram e que deixem de aparecer aqui na Terra. Tem certas ofertas de trabalho na estrada que pagam muito bem, mas o preço que a gente paga não é em dinheiro, é com o nosso sossego. Meu sogro se chama Ricardo e foi caminhoneiro por mais de 38 anos. Toda vez que vou visitar ele na casa dele, ele não perde a chance de me contar várias das coisas que viveu atrás do volante, porque mesmo que não pareça, ele viu de tudo e passou por muita coisa. Hoje quero contar isso que ele me narrou um tempo atrás, e acho que encaixa muito bem aqui. Ricardo diz que lá pelos anos de 2002, ele tinha recebido uma oferta de trabalho para fazer um frete interestadual que, apesar de parecer meio estranho, pagava muito bem. Se tratava de uma entrega noturna, saindo de um galpão abandonado na periferia de São Paulo até um destino que ele não sabia qual era naquele momento. As instruções dessa viagem eram bem claras. Ele não devia abrir o baú do caminhão por motivo nenhum. E não importasse o que acontecesse, acima de tudo, nunca deveria parar. Meu sogro já era um veterano das estradas. Não era do tipo que fazia muitas perguntas, principalmente se o pagamento era bom. Com tudo isso acertado e com o trabalho aceito, Ricardo foi para o galpão e partiu com o endereço que deram para ele. Ele conta que a primeira coisa estranha aconteceu perto da meia-noite já na rodovia. Ele tinha ligado o rádio para se manter acordado, cantarolando uma música antiga, quando o sinal cortou de repente. Um chiado alto encheu a cabine, seguido por um sussurro que mal dava para entender. Ele girou o botão do rádio, tentando sintonizar a estação outra vez, mas o sussurro virou uma risada seca, uma coisa quase desumana. Que é isso? Deve ser só o cansaço, ele murmurou para si mesmo, enquanto dava uns tapas no painel do rádio. Mas, nesse momento, algo bateu no baú pela parte de trás. A pancada foi tão forte que foi impossível não ouvir. Meu sogro olhou rapidamente pelos retrovisores laterais, esperando ver alguma coisa na estrada. Mas não tinha nada. A pista estava completamente vazia. Ele respirou fundo e segurou firme o volante com as mãos suando. Talvez um buraco ou pedra, pensou, tentando se acalmar. Mas o coração dele batia com muita força no peito. Apesar daquela batida, ele não tinha parado, exatamente como tinham mandado. Só que a sensação de que algo não estava indo bem ficava cada vez maior. Passou outra hora e as batidas continuaram. Às vezes eram suaves, como se algo estivesse arranhando as paredes do baú. Outras vezes eram tão fortes que parecia que o metal poderia quebrar. Às 3 da manhã, o susto maior aconteceu. Ricardo diz que a temperatura dentro da cabine caiu de uma vez, um gelo anormal mesmo para a madrugada, e a respiração dele saía fazendo aquela fumaça de frio. Então, algo começou a se mexer, mas não lá atrás no baú,
e sim agora dentro da cabine. Meu sogro conseguiu ver através do reflexo no vidro do para-brisa que o ar estava se distorcendo, como se uma forma invisível estivesse sentada no banco do carona. Isso não está acontecendo, disse Ricardo para si mesmo. Mas naquele momento, uma figura apareceu no banco do lado. Uma forma escura, sem rosto, só um vazio preto com olhos brilhantes, que era algo totalmente fora do normal. Meu sogro sentiu um frio na barriga, como se estivesse na beira de um precipício. O que ele diz que viu era uma sombra, não tinha muitos traços físicos ou detalhes de pessoa. Era somente isso, uma sombra negra. Nesse momento, a única coisa que meu sogro pôde fazer foi manter a vista para frente na estrada e começar a rezar. Ele rezou com toda a fé dele, até que, diz ele, essa coisa que estava ao lado dele começou a sumir. Depois desse sufoco, já não teve outro caso estranho na viagem, o que ajudou ele a chegar no destino, onde uns sujeitos entregaram para ele um envelope cheio de dinheiro. Muito bom trabalho, foi a única coisa que disseram. E no fim das contas, não deram a oportunidade nem de ver o que tinha no baú de trás, nem de contar para eles o que foi que aconteceu com ele dentro da cabine. Até hoje, ele não sabe se as duas coisas estavam conectadas, se o que ele ouviu e o que ele viu eram a mesma coisa ou se foram coisas diferentes. Se o que ele levou transportando tinha muito a ver com o que ele viu naquela noite ou se simplesmente foram coincidências. Durante uma boa fase da minha vida, eu ganhei meu pão na estrada, dirigindo para os negócios da minha família e cruzando caminhos que pareciam não ter fim, mas nada me preparou para o que vivi naquela rota específica. A nossa base ficava situada aqui perto do porto de Suape, em Pernambuco. A maioria absoluta das entregas que eu fazia com a carreta acontecia, quase sempre, durante o período da noite, levando o produto que a gente fabricava ali para cidades do interior que não ficavam tão distantes. As viagens, embora não me tomassem mais do que algumas horas no máximo, tinham um lado verdadeiramente complicado. O problema desse emprego era justamente o horário. O difícil de rodar de madrugada era conseguir se manter acordado, já que a estrada, por ser tão repetitiva e igual, faz com que depois de um certo tempo de percurso, os olhos da gente vão pesando e se fechando sozinhos. Bom, isso que eu vou contar para vocês aconteceu comigo tem uns 6 anos, quando eu ainda dava expediente nesse emprego. Numa noite, me passaram a tarefa, como tantas outras vezes, de fazer uma viagem bem tarde. Lembro que saí da fábrica da família por volta das 11 da noite. Normalmente, nesse tipo de puxada, eu nunca ia com ajudante. Sempre fazia o trajeto sozinho na cabine. Uma vez que comecei a dirigir pelas estradas escuras e desertas, saindo da região do porto em direção ao agreste, notei que tinha muito menos carros do que o costume. Embora aquela rodovia não seja assim tão movimentada naquele horário, normalmente eu costumava cruzar com um ou outro veículo, principalmente caminhão de carga. Mas naquela vez específica, a estrada estava praticamente morta. Para quem conhece esse trecho aqui do estado e para quem não conhece, posso dizer que nessa via praticamente não existem casas por quilômetros. É um cenário meio de sertão, bem deserto, já que quase não se vê árvores grandes. Na sua grande maioria, é só aquele mato seco da caatinga, onde até o vento forte consegue arrancar os galhos do chão e fazer com que eles rolem para o meio da pista. Em poucas palavras, é um lugar muito solitário, tanto no asfalto quanto na natureza em volta. Não tenho certeza exatamente em qual quilômetro eu estava passando quando vi, lá na frente do caminhão, sobre a mesma estrada e na minha faixa, um homem com jeito de roceiro caminhando a passos lentos. Mas ele não estava sozinho. Esse sujeito tinha na frente dele um pequeno grupo de vacas, umas 7 ou 8 cabeças, que, assim como ele, iam caminhando muito devagar sobre a pista.
Lembro de antigamente já ter visto gente tocando gado na beira da estrada, mas nunca numa hora tão avançada da noite e ainda mais sabendo que, bom, por aquele lugar não tem sítio nem povoado por perto. Eu quis ultrapassar aquele homem, que apesar de ter recebido a claridade dos faróis da carreta nas costas, não fez nada para sair da frente. Pelo contrário, as vacas se moveram de um jeito que fecharam a estrada inteira. Ao ver isso, naquele momento comecei a meter a mão na buzina para indicar para ele que me deixasse passar. Mas apesar da barulheira, aquele homem simplesmente não deu a mínima. Não se mexeu nem 1 centímetro para o lado. Para mim, aquilo já estava parecendo algo muito esquisito. O comportamento daquele sujeito não era nada comum. Porém, eu não podia fazer muita coisa, já que ele estava travando a minha passagem, e se eu pensasse em passar por cima dele, com certeza o problema seria ainda maior para o meu lado. Diante desse fato, fiquei alguns minutos me arrastando em primeira marcha, vendo como o homem, sem a menor pressa do mundo, continuava tocando suas vacas. De fato, acho que foi nesse mesmo instante que notei algo que me deixou encucado. Foi que aquele grupo de vacas, que no começo eu podia jurar que eram 7 ou 8, tinha diminuído. Agora só tinha 5 vacas na pista. Mas como? Em nenhum momento eu tirei o olho daqueles animais para perder de vista se alguma tinha entrado no mato. Mas aí não terminou a coisa. Dessas 5 vacas que o homem estava tocando, num piscar de olhos, desapareceram mais 2. Agora só restavam 3 vacas. Como? Onde? De que jeito? Eu não conseguia explicar como era possível que esses bichos estivessem sumindo assim do nada, porque era exatamente isso. Elas simplesmente deixavam de existir. Em nenhum momento vi elas correrem, vi elas entrarem no acostamento. Só desapareciam num estalo. Quando sobraram unicamente 3 vacas, estas foram desaparecendo uma por uma, até que na pista só ficou o roceiro. Nessa hora, eu já sabia o que estava na minha frente. Não se tratava de um homem comum, de carne e osso. E o que meus olhos viam não era outra coisa senão uma assombração de estrada. Era o coisa ruim que estava me pregando uma peça, ou melhor dizendo, estava querendo me aterrorizar. Quando sobrou apenas o homem, aproveitei aquele lado onde a estrada ficou livre para tentar cortar ele, mas esse sujeito se atravessou justo no meio da faixa, bloqueando tudo. Por um momento, pensei em passar por cima dele mesmo. Se era algum tipo de demônio ou fantasma, não deveria ter problema nenhum de atropelar. Mas meu peito se enchia de um pavor gelado só de pensar em fazer isso. No painel do caminhão, eu sempre deixo 1/3 pendurado, que me acompanha para todo lado, para o caso de acontecerem coisas desse tipo. Eu agarrei ele e apertei com força na mão antes de afundar o pé no acelerador. Que seja o que Deus quiser, disse para mim mesmo, na hora que pisei tudo o que dava. No instante em que senti que a cabine estava alcançando esse homem, ele virou para mim pela primeira vez desde que eu topei com ele. E justo aí foi que vi que ele não tinha olhos. Na verdade, aquele homem não tinha nada na cara, nem olhos, nem nariz, nem boca, nada. Era como se fosse uma pele lisa, uma cara plana sem feição nenhuma. Eu me encomendei a Deus rezando para tudo que é santo, enquanto apertava o terço na mão, rogando para ser protegido daquilo tão pavoroso que eu estava encarando. Joguei a marcha para sair dali voando o mais rápido possível. A última coisa que lembro é que atropelei esse homem e, na hora exata do impacto, vi quando esse ser de cara lisa colocou a mão espalmada em cima do capô do caminhão. Isso foi a última coisa que vi dele. Já longe do susto, não pisei no freio por nada nesse mundo até chegar no meu destino final. É claro que contei o que vi no caminho para o pessoal da descarga e sabem de uma coisa? Teve uma prova física daquilo que aconteceu comigo naquela noite. Justo no lugar onde lembro de ter visto o homem colocar a mão na lataria, aí estava uma marca, o desenho certinho de uma mão. Era como se algo extremamente quente, mas quente feito brasa,
tivesse derretido a tinta e o metal do capô e deixado gravada a forma da mão. Aquilo, meus amigos, era a assinatura do próprio mal que tocou no meu caminhão. Meu pai sempre foi um sujeito com os pés no chão, desses que acham que a assombração é coisa da cabeça da gente e que o medo só atrapalha o serviço. Mas teve uma viagem específica que fez ele mudar de ideia e nunca mais esquecer o que viu no asfalto. Meu nome é Elisa e quero contar uma coisa que meu pai me disse, algo que aconteceu com ele muitos anos atrás no trabalho. Chicão, que é como o pessoal da estrada conhece ele, é um caminhoneiro já veterano, daqueles bem experientes que já rodou grande parte de todo o Brasil. Mas, entre todas as noites que ele passou dirigindo sozinho, tem talvez uns 2 casos que realmente fizeram ele sentir medo de verdade. Ele diz que é um milagre não ter infartado depois de tantos sustos, porque o que os olhos dele viram não é nada normal. E foi exatamente em uma dessas noites que ele presenciou o que eu vou contar agora. Naquela noite, meu pai estava puxando uma carga leve e a viagem parecia que ia ser tranquila. Mas o rádio amador avisou sobre um acidente feio, daqueles com muitos carros envolvidos, na mesma rota em que ele estava. Você vai ter que desviar pela estrada velha da serra, meu velho, disse o operador do rádio da empresa. Meu pai bufou. Ficou bem chateado porque essa estrada velha era famosa pelos acidentes e pelas histórias ruins que a turma do trecho contava. Mas ele não tinha opção. Era fazer isso ou ficar parado sabe-se lá quantas horas na rodovia principal. Ele pegou o desvio, entrando naquela estrada escura que, mesmo não estando totalmente esburacada, tinha curvas fechadas e pontos cegos perigosos. Aquele trecho era estreito e traiçoeiro, cercado de barrancos onde o menor erro podia fazer o caminhão despencar. Conforme ia avançando, meu pai começou a notar uma coisa estranha. Eram cruzes. Dezenas de cruzes na beira da estrada, cobertas de poeira e flores secas. Ele engoliu em seco, pois a quantidade era muito maior do que ele já tinha visto em qualquer outro lugar. Ele sentia que cada uma carregava uma tristeza pesada, como se cada cruz tivesse uma história pior que a outra. Para tentar relaxar, ele acendeu um cigarro e aumentou o rádio, mas o sinal foi sumindo. Não ferra, resmungou ele, tentando achar alguma estação para quebrar aquele silêncio ruim. Foi então que ele escutou uma voz. Não era chiado de rádio, era um sussurro limpo bem perto da orelha dele. Ajude a gente. A voz era forte, clara, pedindo socorro, mas não tinha ninguém na cabine, só ele. Meu pai sentiu um arrepio frio descer pelas costas. Olhou pelo retrovisor, mas só viu a escuridão. Acelerou, querendo deixar aquela sensação para trás. O caminho ficou mais difícil, com curvas muito inclinadas, e foi numa dessas que ele precisou pisar no freio de uma vez. Na frente dele tinha um vulto, alguém andando meio tonto pelo asfalto, como se estivesse ferido. Parecia um homem com roupas velhas e rasgadas. Meu pai baixou o vidro. "Ei, o que você está fazendo aí?" gritou ele. O homem levantou a cabeça, e foi aí que meu pai viu a coisa pavorosa. O sujeito não tinha olhos, só os buracos escuros no rosto. Meu pai recuou no banco, apavorado, e jogou o caminhão para o lado, acelerando para passar pelo homem. Quando olhou pelo espelho, não tinha mais ninguém. "Puta que pariu!" xingou ele, apertando o volante com força. Ao mesmo tempo, as cruzes na estrada pareciam aumentar. Já não eram dezenas, eram centenas, e agora todas tinham velas acesas. Ele sabia que era impossível alguém estar ali à meia-noite acendendo vela, e o coração dele já estava disparado. Por um momento, ele achou que o pior tinha passado. Mas logo à frente, viu um grupo de pessoas em pé, junto das cruzes. Ele diz que as caras deles eram muito brancas, iluminadas só pelas velas, e os olhos brilhavam forte, como lanternas. Eram homens, mulheres e até crianças. Meu pai sentiu uma pontada no peito, uma pressão tão forte
que achou que ia morrer ali mesmo. Sem saber o que fazer, acelerou tudo o que o caminhão aguentava, com as mãos suando no volante, querendo fugir daquele lugar maldito. Mas, numa curva fechada, o motor engasgou. O caminhão sacudiu e morreu. As luzes apagaram, deixando tudo no breu total. Não, 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 agora não! Gritou ele, girando a chave. O motor não pegava. Ele tentou várias vezes, desesperado, até que o caminhão finalmente ligou. Ele acendeu os faróis, mas quando a luz bateu na estrada, meu pai quase desmaiou. Tinha alguém parado bem na frente. Era uma figura vestindo uma túnica preta com capuz. Não dava para ver o rosto. Mas o pior era o que ela tinha na mão. Na mão direita, aquela figura segurava uma foice. Era a própria Dona Morte parada ali. Meu pai pisou fundo no acelerador, decidido a passar por cima se precisasse, mas desviou no último segundo. Bem na hora que o caminhão passou tirando fina daquela figura, ele escutou uma voz que parecia vir de todo lugar. Não é a sua hora, mas lembre-se deste caminho. Quando ele finalmente saiu da serra e chegou no primeiro posto da polícia rodoviária, estava tremendo. O policial olhou para ele assustado e disse: "Amigo, parece que você viu um fantasma." "Algo pior que isso", respondeu meu pai com a voz falhando. Ele nunca mais voltou a passar por aquela estrada. Diz que, se tiver acidente na rota, prefere ficar parado dias na rodovia principal, a ter que passar por aquela estrada velha de novo. O relato a seguir não aconteceu comigo, mas foi vivido na pele por um grande amigo meu, também caminhoneiro, numa das serras mais perigosas que a gente tem por aqui. Tudo aconteceu numa noite na famosa e gelada Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina. O nome desse meu colega é Armando, um caminhoneiro com mais de 20 anos de estrada, que naquela noite estava descendo a serra em direção a Criciúma depois de uma puxada longa de trabalho. Eram cerca de 10 ou 11 da noite quando ele passava por aquelas curvas. Apesar de já ter feito aquela rota muitas e muitas vezes, Armando sempre sentia um frio na espinha, um arrepio estranho ao passar por ali. Foi bem nessa hora que ele diz que viu algo lá longe. Era um vulto. No começo, pensou que fosse algum animal cruzando a pista. Mas, conforme foi chegando mais perto, viu que era uma mulher de pé bem na beira do asfalto. Ela estava completamente encharcada, como se tivesse acabado de sair de um rio, sendo que não tinha nenhum rio ali por perto. Armando diminuiu a velocidade e ficou olhando fixamente para ela. "O que diabos uma mulher faz sozinha aqui a essas horas?" ele se perguntou. A mulher levantou a mão pedindo carona. Embora a intuição de Armando dissesse para ele não parar, alguma coisa na expressão dela fez ele mudar de ideia. Ele encostou o caminhão num recuo da pista e baixou o vidro. "Para onde a senhora vai?" perguntou com cuidado. A mulher não respondeu de início, apenas olhou para ele com seus olhos escuros e penetrantes, que pareciam estar vazios. Armando sentiu um arrepio percorrer as costas, até que finalmente ela falou com uma voz bastante suave, quase como se fosse um sussurro: "Até Criciúma." Por alguma estranha razão, Armando deixou aquela mulher subir sem perguntar mais nada. Ele abriu a porta e a mulher subiu na cabine. Ela usava um vestido branco todo encharcado e seus cabelos longos e escuros caíam sobre os ombros, também molhados. Ao subir, não disse mais nada, apenas ficou olhando pela janela enquanto o caminhão voltava a andar. "O que a senhora fazia sozinha a essas horas por aqui?" perguntou Armando, tentando quebrar aquele silêncio incômodo. "Eu fiquei esperando, somente esperando", respondeu ela sem olhar para ele. A resposta pareceu estranha, mas ele decidiu não insistir mais, pois ela parecia ser daquelas pessoas que não gostam muito de conversar. Como ficou num silêncio completo, Armando ligou o rádio, mas não conseguiu sintonizar nenhuma estação. Isso era estranho. Ele girou o botão, mas não encontrou nenhum sinal claro. "Não vai conseguir sintonizar nada por aqui",
disse a mulher de repente. Armando olhou para ela surpreso. Não tinha como ela saber disso, a menos que estivesse muito acostumada com aquela serra. Já passou por aqui antes? Perguntou ele. A mulher não respondeu de imediato. Continuou olhando a escuridão pela janela, mas lentamente virou a cabeça para o lado dele e a expressão nos olhos dela mudou. Agora parecia estar mais viva do que nunca. Sim, eu já passei muitas vezes, disse ela. Armando sentiu a garganta secar na hora. Ele tinha ouvido histórias sobre uma mulher fantasma na Serra do Rio do Rastro, uma aparição que fazia com que os caminhoneiros perdessem o controle nas curvas fechadas e caíssem nas ribanceiras, mas não sabia se tratava da mesma ou se era só coisa da imaginação dele. Quer saber quantos já passaram por aqui antes de você? Disse a mulher, apontando para a escuridão dos penhascos. Nesse momento, Armando sentiu um medo horrível, pois não tinha erro. A mulher que subiu era a mesma que contavam naquelas histórias de estrada. Com uma voz falhando, ele perguntou se ela ia fazer alguma coisa. Aquela mulher não disse nada, até que de repente falou. Me deixa aqui, disse com uma voz tranquila. Armando freou bruscamente no recuo da estrada. Ela olhou para ele uma última vez com um sorriso que já não parecia humano e depois desceu do caminhão. Mas antes de descer, ela disse uma coisa a mais para ele. Não acho que você seja uma má pessoa, só teve má sorte, mas não tão má quanto a de outros motoristas. Depois disso, essa mulher caminhou pela beira da estrada, se perdendo na neblina espessa que cobria o local. Ela foi desaparecendo aos poucos, lentamente, até que já não dava para ver mais nada. A estrada estava vazia. Armando ficou uns segundos a mais ali, tremendo, para logo depois acelerar, sem olhar para trás. Quando chegou em Criciúma, saiu do caminhão e desabou no chão, tremendo como nunca tinha tremido antes. No dia seguinte, contou o que aconteceu para um dos seus companheiros de estrada. Eles trocaram olhares e, sério, aquele caminhoneiro perguntou: Você parou na Serra do Rio do Rastro? Armando disse que sim. O outro caminhoneiro disse para ele: Nunca, mas nunca deve parar ali. Mesmo que você veja todo o ouro do mundo, jamais pare na Serra do Rio do Rastro. Naquela noite, a gente acabou saindo bem mais tarde do que devia, e o que era para ser uma viagem rápida para bater meta, virou o meu pior pesadelo na estrada. Eram mais ou menos umas 10 da noite quando meu amigo João e eu estávamos na estrada com a carreta, levando uma entrega muito urgente que apareceu no último minuto. Aquela carga tinha que estar em São Paulo logo no amanhecer, então a gente não tinha tempo a perder. Como esse serviço foi um imprevisto e a gente tinha que passar pela Serra do Cafezal, tive que pedir para o João me acompanhar para a viagem, ficar um pouco mais segura. Quem diria que naquela noite nós dois seríamos vítimas de alguma coisa sem explicação? Aquela noite estava igual a tantas outras, só que num momento onde a rodovia ficou estranhamente deserta. O vento batia forte na lataria e as curvas pareciam que tinham ficado malucas de tão fechadas. A carreta balançava um pouco de um lado para o outro. Eu falava para João que o vento parecia querer empurrar a gente direto para os barrancos. Ele ria, meio nervoso, porque aquela serra tem fama ruim mesmo. E mesmo que a pessoa não queira acreditar nessas coisas, acontece sim. Tem gente que fala que a rodovia tem vida própria, e tem horas que parece que ela mesma te puxa para baixo, em direção aos precipícios. João ia no banco do carona e eu ia dirigindo, enquanto a gente conversava bem tranquilo sobre coisas que não tinham muita importância. Foi quando, de repente, os faróis do caminhão iluminaram uma pessoa na beira do asfalto, parada bem ali no acostamento. A gente viu um vulto, e conforme fomos chegando mais perto, as luzes mostraram ela naquele lugar, dando para ver de longe que ela estava sozinha. Mas o que mais chamou a nossa atenção foi a roupa dela, porque não deixava muito para a imaginação. "E você está vendo isso?" disse João, grudando a cara no vidro do para-brisa. "Sim, é uma mulher, mas o que ela está fazendo aqui a essas horas?"
Aquela mulher estava vestida com uma saia curta, salto alto e um top que mal cobria o corpo dela, apesar de estar fazendo um frio danado lá fora. O cabelo longo e preto dela se mexia com o vento e ela olhava para a gente como se estivesse esperando alguma coisa de nós. "E aí, vamos dar carona?" perguntou João. "Pois é, não vamos deixar ela ir sozinha", respondi. Mas a verdade é que a gente pensou que fosse uma daquelas mulheres da vida, sabe? Que costumam pegar carona com os caminhoneiros. E como a estrada estava muito vazia, bom, a gente quis dar carona para ver no que ia dar. Parei a carreta no acostamento, uns metros na frente dela, e João desceu para abrir a porta. A mulher subiu com um sorriso tranquilo e sentou no meio, entre nós dois. De perto, ela era ainda mais bonita. Tinha olhos escuros e a pele branca igual porcelana. "Até onde você vai, moça?" perguntou João, todo cheio de si. "Uns quilômetros mais para frente", disse ela com uma voz tão suave e baixa que mal dava para escutar. Eu olhei para ela de canto de olho enquanto dirigia, mas tinha alguma coisa nela que parecia meio estranha, mas eu não sabia dizer o que era. João, como sempre, não demorou para começar com as gracinhas dele. "E tá trabalhando hoje? Por que tá tão sozinha nessa estrada?" disse ele, soltando uma risadinha, dando a entender que ela fazia programa. Aquela mulher fez que não com a cabeça, sorrindo bem de leve. Não trabalho com isso", respondeu ela. João ficou meio sem graça, mas continuou puxando assunto, tentando tirar mais informações. A mulher mal respondia. Parecia que tinha mais interesse no caminho do que na gente ali. O clima dentro da cabine começou a ficar estranho, meio pesado. E mesmo com o ar quente desligado, começou a fazer um calor estranho ali dentro. Eu não estava conversando muito com a mulher, mas mesmo assim senti um peso nas costas, um tipo de estresse muito forte. Além disso, apesar do calor, a gente estava suando frio. Quando chegamos num trecho de reta da rodovia, a mulher quebrou o silêncio e falou uma coisa que soou meio bizarra. "Vocês querem ver as minhas pernas?" João e eu ficamos mudos por alguns segundos. Eu pensei que tinha entendido errado, mas João, sendo o descarado que ele é, soltou uma risadinha e disse que sim. A mulher perguntou de novo se a gente queria mesmo ver as pernas dela, mas disse que precisava que os dois respondessem que sim, porque senão ela não ia mostrar. Com um pouco de medo, mas morrendo de curiosidade, eu disse que sim, que a gente queria ver as pernas dela. A mulher baixou o olhar e apontou para as próprias pernas. João e eu viramos a cabeça ao mesmo tempo e então a gente viu. Aquela mulher, aquela coisa ruim, não tinha pernas. A saia mal chegava onde as coxas deviam terminar, mas dali para baixo não tinha nada. Só um vazio escuro, como se ela nunca tivesse tido pernas na vida. "Tá de sacanagem!" gritou João, se encolhendo contra a porta. Eu pisei no freio com tudo e a carreta arrastou os pneus enquanto eu jogava pro acostamento para parar. Sem pensar duas vezes, abrimos as portas e descemos correndo. O vento gelado batia na nossa cara, mas a gente nem ligou para isso. "O que foi isso, cara?" gritou João, tremendo igual vara verde. "Eu não sei, mano, não sei, mas não subo mais nessa carreta." Nós dois ficamos ali, no acostamento da Serra do Cafezal, pensando que diabos a gente tinha acabado de ver. "O que era aquilo que aconteceu com a gente? Você viu, né? É verdade que você viu que aquela maldita não tinha pernas? Não ferra. O que era aquela coisa que cruzou o nosso caminho?" disse João, enquanto eu segurava um terço que eu tinha pendurado no pescoço e rezava em pensamento. Ficamos do lado de fora um bom tempo, tentando nos acalmar, olhando com medo para a cabine do caminhão. Para o nosso azar, naquele momento não passou nenhum carro para a gente pedir ajuda. Depois de um tempo, João e eu juntamos coragem para voltar para o caminhão. Caminhamos devagar e abrimos a porta com todo cuidado. Quando olhamos, vimos uma coisa que também foi muito estranha. A cabine estava vazia. A mulher já não estava mais lá. Subimos na cabine e reviramos tudo, olhamos em toda parte. Eu até desci para olhar embaixo da carreta, mas não tinha nada.
Era como se ela nunca tivesse subido ali. João e eu nos olhamos sem saber o que fazer. Vamos embora, cara. Não quero ficar aqui nem mais um segundo, disse João, pálido que nem um defunto. Subimos na carreta e não falamos mais nada o resto do caminho até São Paulo. A cabine parecia gelada, como se a mulher tivesse deixado alguma coisa ruim ali dentro. Desde aquela noite, nunca mais voltei a dar carona para ninguém no meio daquela serra. Me chamo Jetro e levo pouco mais de 15 anos puxando carga nas estradas, rodando a maior parte do tempo aqui por Minas Gerais, principalmente indo para o norte do estado. De todos os caminhos que já cruzei, o único que me dá arrepio de verdade é o trecho da Serra do Espinhaço, porque as coisas que vi lá não têm explicação lógica. Isso aconteceu comigo faz uns 2 anos, se não me engano, e acho que não estou errado porque lembro perfeitamente, como se tivesse sido ontem. Normalmente, quase todos os caminhoneiros têm um certo medo de cortar aquela serra, ainda mais quando é de noite. No geral, a gente quer evitar passar por lá. Mas bom, tem ocasiões que, por mais que a gente queira desviar daquele lugar, é praticamente impossível. A gente tem que passar de qualquer jeito. Naquela ocasião, eram cerca de 8 da noite quando eu estava subindo aquele trecho de serra com um pedido urgente que tinham feito na transportadora onde eu trabalho. Nessa noite em particular, a rodovia estava bastante deserta. O vento soprava tão forte que parecia querer tombar minha carreta em cada curva. De fato, esse é um dos meus maiores medos, pois com frequência acontece de rajadas de vento tombarem veículos pesados como estes naquelas alturas. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, sendo engolidos pela escuridão que nos rodeava em toda a região serrana. Aquela serra nunca tinha me parecido um lugar tão amigável, mas nessa noite em especial, parecia um tanto diferente. Era algo que eu não posso explicar direito. Então, o mais próximo que posso dizer que senti naquela noite era medo. Eu já estava na estrada há umas 4 horas, quando meus olhos começaram a ficar bastante cansados. Mas esse peso nos olhos não era de sono. Era como se, de alguma maneira, algo estivesse me obrigando a fechá-los. Repito para vocês, essa noite era diferente do resto das vezes onde eu tinha passado por aquele lugar. Prestei atenção na pista para não provocar um acidente e, para isso, liguei o rádio para escutar alguma moda de viola ou algo que me distraísse um pouco. Enquanto subia para o topo da serra, vi como, lá na frente, as luzes do meu caminhão iluminaram uma pessoa que estava parada bem na minha frente. Enquanto eu me aproximava mais daquela coisa, me dei conta de que ela era diferente de uma pessoa que a gente pode dizer que era normal. Se tratava de um homem alto e magro, quase puro osso, com uma pele que parecia brilhar. Era como se ele fosse feito de luz própria. Eu não sei se ele estava coberto de purpurina ou o que era, mas com a luz da carreta, ele brilhava mais intensamente. Ao ver aquele homem, eu me assustei, então soquei o pé no freio, fazendo os pneus cantarem no asfalto. Eu sei que o que eu estava vendo não era uma pessoa. Não tinha jeito de alguém ter o corpo daquele jeito e, ainda mais estranho, ter aquele brilho tão forte. Uma vez que consegui sair desse estado de choque, afundei o pé no acelerador para passar por cima dele e me mandar dali. Mas nesse mesmo momento, essa coisa, esse ser magro, alto e brilhoso, caminhou até a metade da estrada, parando justo no meio da minha faixa. Entre a gente que é do trecho, é sabido que quando alguém ou algo se atravessa no nosso caminho e não é culpa nossa, com o perdão de Deus, a gente toca direto sem parar. Então, nessa noite, mais do que qualquer outra, eu não duvidei. Se era para atropelar essa coisa, pois que fosse de uma vez. Só esperei a pancada, mas ela jamais chegou. Eu vi como a carreta foi com tudo para cima dele, mas não senti nada. Não vi nada pelos espelhos. Era como se simplesmente aquela coisa não estivesse ali naquele momento.
Esfreguei os olhos enquanto minha respiração ficava cada vez mais forte, até que fui relaxando um pouco. Continuava olhando pelo retrovisor, mas essa coisa brilhante já não estava lá. Ela tinha desaparecido. Não soube se realmente o tinha atropelado ou se, por acaso, essa coisa era um fantasma que simplesmente desapareceu da minha vista na frente do caminho. Respirei fundo, acreditando que tinha sido somente uma visão ruim, uma das tantas que a gente ouve falar que acontecem nessa zona de serras em Minas. E acreditem em mim que o susto já estava passando, quando creio que aconteceu algo ainda mais perturbador do que isso. Enquanto eu me afastava, vi de relance como, em cima dos paredões de pedra que rodeiam a estrada, saíram dela mais de uma dúzia de seres muito parecidos com aquele que vi lá atrás. Todos eles eram visíveis na noite, porque todos produziam um brilho próprio. Ao meu redor, e parados sobre esses barrancos altos, estavam facilmente 15 ou mais seres desses. Ao ver isso, me dei conta de que esse ser que eu atropelei lá atrás foi real, sim. Mas talvez, quando eu passei por cima, o caminhão tinha matado ele, e por isso o resto dos seus companheiros saíram por ele. Porque, do contrário, não sei de onde é que saíram tantas coisas dessas. Todas elas eram iguais, altas, magras, com brilhos no corpo que faziam elas soltarem uma luz, como se eles tivessem uma luz própria. Não posso dizer que era uma luz forte demais, mas sim o suficiente para serem notados à distância. Ao ver isso e ver o que tinha ocorrido lá atrás, minha primeira reação foi acreditar que eles estavam ali por vingança, porque eu tinha atropelado um dos camaradas deles. Com a fé posta em Deus, fiz o sinal da cruz e pisei no acelerador até o fundo, trocando as marchas feito louco. Já estaria na mão de Deus se essas coisas atravessassem no meu caminho, pois, se fizessem isso, eu ia levar eles de rodo também. Embora eu não saiba se rezar para Deus era o que devia fazer naquele momento, pois essas coisas talvez nem sequer eram humanas, nem sequer eram deste mundo. Por sorte, essas coisas não caminharam. Só ficaram paradas ali um tempo, até que eu fui deixando elas para trás pelo retrovisor. Dava para ver elas, mas não fizeram nada mais, só ficaram paradas. Senti que as horas viravam eternas, até que vi as primeiras luzes de um posto mais à frente. Apenas estacionei, saí correndo e desabei no chão. Outros estradeiros que estavam perto me olharam como se eu estivesse louco, mas quando contei para eles o que eu tinha visto, os rostos deles mudaram. Um deles, um caminhoneiro um tanto velho, com olhos cansados, me disse em voz baixa: "Você viu eles, né? Viu esses homens luminosos? Para todos nós eles aparecem cedo ou tarde." Ao que parece, centenas de motoristas já viram esses homens luminosos, mas, com certeza absoluta, ninguém sabe o que são, pois ninguém pôde ver eles mais de perto. O pessoal da estrada diz que talvez são almas penadas, mas tem quem diga que se trata de um povo antigo que vive naquelas serras e sai muito de vez em quando pelas noites. Mas, bom, isso aí eu já não posso confirmar.